Melhores ou vira-latas? Os últimos meses desse ano de 2022 apontam para nós, brasileiros, dois grandes eventos. As eleições para cargos fundamentais da pátria, presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, e a 22ª edição da Copa do Mundo de Futebol. A política deixo para comentaristas mais abalizados no assunto. Vamos de futebol, mas sempre como um vício já perceptível, com um viés histórico, é como eu gosto. Não vou entrar no terreno conflituoso de táticas, placares injustos, arbitragens duvidosas. Simples assim. Vamos de registros fáticos, todos presentes nos anais da FIFA, da antiga CBD, atual CBF, e de arquivos jornalísticos. Prefiro me lembrar de Nelson Rodrigues, que dizia: o brasileiro é o melhor do mundo no futebol. Os europeus têm apenas uma saúde de vaca leiteira. O problema, ele mesmo redarguia, é que o brasileiro tem complexo de vira-latas. E é nessa ambiguidade eterna que o futebol brasileiro é visto e reverenciado aqui e lá fora. É do zero ao infinito num átimo. Em 1930, a primeira Copa do Mundo jogada no Uruguai e vencida pela Celeste Olímpica, nome que vem de 2 ouros olímpicos consecutivos, em 1924 em Paris e 1928 em Amsterdã. E vamos passando por 1934 até 1938, a Copa da França, quando os olhares do mundo esportivo enxergam pela primeira vez a seleção brasileira como protagonista desse esporte, que terá na próxima edição um público estimado de 3,5 bilhões de telespectadores. O país do futebol. Nós brasileiros, na nossa maioria, comentaristas políticos, mas somos quase todos técnicos de futebol. E já começamos a conversa alardeando aos 4 cantos que só o Brasil participou de todas as edições das Copas do Mundo. Somos o único pentacampeão e a pátria-mãe do maior atleta do século, o rei do futebol, Pelé. Na primeira edição, em 1930, no Uruguai, uma briga futebolística entre São Paulo e Rio de Janeiro provocou uma cisão na CBD, criada em 1914, e a seleção então foi definida apenas pelos cariocas. A derrota no primeiro jogo para a Iugoslávia por 2-1 foi até festejada pelos paulistas. E de nada adiantou a vitória no segundo jogo por 4-0 contra a Bolívia. Estávamos eliminados. Afinal, clássico do Rio da Prata, teve vitória dos donos da casa, a Celeste, contra os hermanos argentinos por 4-2. Em 34, a Copa é na Itália e da Itália. Foi disputada no terreno italiano, que a venceu para a alegria de Benito Mussolini, que usou com sucesso o torneio para promover o fascismo. Il Duce contratou o técnico estrategista Vittorio Pozzo e deixou seu recado a ele e aos jogadores: vencer ou arcar com as consequências. Venceu, mas com inúmeras dificuldades. Bateu a Espanha nas quartas de final, no jogo de desempate. Venceu a Áustria, que jogava o melhor futebol da época, o Wunderteam, time maravilha, com um gol duvidoso em impedimento, na semifinal. E venceu a Tchecoslováquia na final com um gol de Meazza, o herói italiano, na prorrogação, por 2-1. Em 34, o campeão de 30, Uruguai, negou-se a participar em retaliação aos europeus que não vieram disputar a primeira Copa na América do Sul.
Já a seleção brasileira, desta vez, teve a cisão entre amadores e profissionais. E a seleção, privada de bons jogadores, não passou da primeira partida, sendo derrotada pela Espanha por 3-1. Destaques únicos no time: Leônidas da Silva, que marcou o único gol brasileiro, e Valdemar de Brito, o homem que ficou na história por ter descoberto Pelé. Eliminada, a seleção foi excursionar e sofreu, na sequência, a maior goleada imposta a um time brasileiro que envergava camisa de seleção. Um amistoso em Belgrado, derrota de 8-4 para a Iugoslávia. Em 1938, Copa na França, 3 países se candidataram a sediar a Copa. A Alemanha, que fazia os Jogos Olímpicos de 1936, já sobre a suástica nazista. Perdão. A Argentina, pois o combinado era um rodízio América do Sul e Europa. E a França, que acabou vencendo a disputa, pois o comitê da Copa homenageou Gilles Rimet, o idealizador do torneio. O mundo em pré-guerra assistiu, no território francês, ao bicampeonato italiano, que bateu a emergente Hungria na final por 4-2. A seleção brasileira, pela primeira vez, foi o que tinha de melhor. E a campanha não decepcionou. Na estreia, bateu a Polônia por 6-5, na prorrogação, com 3 gols de Leônidas da Silva, o artilheiro daquela Copa. Bateu o forte time tcheco em 2 jogos, pois na época, se o jogo terminasse empatado, mesmo depois da prorrogação, haveria um jogo de desempate 48 horas depois. E a semifinal contra a Itália, jogada sem o craque Leônidas, que se machucou no jogo contra os tchecos, foi a final antecipada. Vitória italiana com um pênalti controverso de Domingos da Guia em Piola. O Brasil jogou e venceu a disputa no 3º lugar em Bordeaux contra a Suécia e abriu os olhos do mundo para seu futebol, o que acabou lhe oferecendo a oportunidade de sediar a Copa de 50, a primeira depois da Segunda Guerra Mundial. Uma história que fica para a próxima. Os melhores ou vira-latas? A história dirá.